rosa. Vou falar com a Senhora agora. Estou cantando e confiando que estás aqui nesta hora. Santa Forrosa, sem ti nada serei. Senhora, sempre vencerei. Sem a Senhora não posso ficar, nem sequer um dia, um só dia. Se tua graça me faltar, minha alma ficará vazia. Santa Forrosa, sem ti nada serei. Santa Forrosa, com a Senhora sempre vencerei. Quero aceitar tudo de ti, com alegria no meu coração. Eu quero ser um servo humilde, aceito a tua correção. Santa Forrosa, nada serei. Santa Forrosa, com a Senhora sempre vencerei. Descuidar um só pouquinho, peço que chames minha atenção. Se eu desviar do teu caminho, segura firme a minha mão. Santa Forrosa, nada serei. Santa Forrosa, com a Senhora sempre vencerei. Com a Senhora sempre vencerei. Com a Senhora sempre vencerei.
Farei a seguir a leitura de alguns avisos para os irmãos que estão contidos no boletim. Santa Comunhão em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi celebrada a Santa Comunhão na congregação de Belo Horizonte no último domingo, dia 10/5, e participaram da ceia do Senhor Jesus 578 pessoas. Agradecemos pelo comparecimento dos nossos irmãos e irmãs a este sacramento tão importante para a nossa alma. Mudança de horário. A partir do dia 1/5 de 2015, todas as reuniões da congregação de Montes Claros, quarta, sábado e domingo, terão início às 19h30. Neste momento, irmãos, nós daremos início à nossa reunião desta noite. Eu apresento a minha saudação a todos os nossos irmãos, irmãs, desejando-lhes a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, da nossa querida e amada Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do nosso querido e estimado primaz, o Santo Irmão Aldo, bem como de todos os santos do Reino dos Céus. Que esta bênção possa estar verdadeiramente no coração de cada um aqui presente, bem como também dos nossos visitantes e dos nossos internautas, que neste momento também estão se conectando a este site para participar de nossas reuniões. Que a bênção do Reino dos Céus possa vos alcançar. Desejo a todos que tenham consigo um objetivo profundo, que é saírem daqui verdadeiramente revestidos, cheios da unção do Espírito do nosso Deus. Agradeço pela presença de cada um em nome do nosso Deus. Digo-lhes que é muito importante estarem nesta igreja neste momento, e que o nosso Pai, com toda certeza, a partir do primeiro momento, irmãos, que cada um dos senhores, das senhoras, de vocês jovens, desde o amanhecer deste dia, tiveram como meta, como determinação: hoje eu preciso ir à igreja. Podem ter a certeza que o nosso Deus vos abençoou de tal forma para que pudessem verdadeiramente estarem aqui conosco. Convido a todos para ficarem em pé, com muita reverência ao nosso Deus, tendo consigo a certeza de que é um dos momentos mais importantes deste trabalho, visto que iremos agora pedir ao nosso Deus que abra as portas dos céus e envie os seus santos e anjos para estarem aqui conosco. E toda a bênção, tudo o que vai ocorrer neste trabalho, será feito pela vontade santíssima do nosso Deus, da nossa querida vó e do nosso querido e estimado irmão Aldo. Tenham certeza disso. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, glorioso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade preciosa que nos concede nesta noite, de estarmos reunidos diante da tua santíssima presença, da presença do teu amado Filho Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, do Espírito Consolador, a nossa querida avó, e do nosso querido e estimado primaz, o Santo Irmão Aldo, tal quanto todos os demais santos e anjos da tua glória. Aqui nos encontramos, Pai, não por acaso, não por costume, mas com um desejo sincero em nosso espírito de sairmos daqui verdadeiramente alimentados, fortalecidos, revestidos pelo Espírito Santo do nosso Deus. Daí eu te pedir, Jesus, juntamente com a avó, juntamente com a vossa mãe, a nossa mãe Virgem Maria, como nosso querido irmão Aldo, que neste momento envie dos céus
santos, anjos, para conosco aqui estar, em tudo nos abençoar e nos dirigir, de tal forma que este trabalho venha a ser engrandecido pelo reino dos céus. E todos nós possamos sim, com toda certeza, receber bênção, receber a tua graça e a tua unção, Pai. Abençoa, Jesus, o coral, estes teus filhos que irão apresentar hinos de louvor, hinos que são mensagens preciosíssimas, que vêm de encontro aos nossos corações. Que o Senhor, irmão Aldo, possa juntamente com a avó, ungir a garganta de cada um, bem como a sua mente, facilitando na letra, na música de cada louvor, e que possam eles verdadeiramente saberem que estão honrando o reino dos céus, honrando ao nosso Deus nesta terra através da música, através do Evangelho de Jesus, cantado nesta igreja apostólica. Peço também a tua inspiração, Pai, no que tange a leitura dos boletins, retransmitir este recado do céu, que veio através da nossa direção, mas veio do reino dos céus, veio de ti, irmão Aldo, veio da Senhora, avó, veio de ti, Jesus. Daí eu te pedi, usa-me como instrumento em vossas mãos no sentido de retransmitir, e que a tua igreja possa compreender, entender verdadeiramente todo aquele conteúdo e sair fazendo um proveito precioso desta palavra. Abençoa também, vó, não só os que aqui estão conosco, mas enfim, toda a família apostólica, todo o teu povo, todos aqueles, vó, que também de alguma forma estão neste momento com seus computadores ligados e participando desta reunião, que a tua bênção, a tua unção, a tua virtude, a tua graça os possa alcançar. E nós entregamos todo este trabalho em tuas mãos, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Consolador. Amém. Cantaremos o hino de número 1 de nosso cenário, intitulado Igreja Forte. Amém. Os que têm seus lugares poderão sentar-se, por favor. Daremos continuidade a este louvor, cantando de nosso cenário o hino de número 140, intitulado Vinde a mim. Que eu te ligarei pra ser.
A seguir cantaremos o hino de número 142, Santa União. Cantaremos ainda de nosso inário o de número 159, Santidade, Humildade. Amém. Na sequência de nosso trabalho, ouviremos com o coral o hino intitulado O Preço da Liberdade. Derramou seu sangue para nos libertar. Com grandes lutas venceu a maldição, pagando o preço da nossa salvação. Nesta reunião damos graças a Jesus, que ressurgiu depois de intenso martírio na cruz. Ele é paz, Ele é amor, é o Salvador e Redentor.
precisa crer nas promessas que Ele deixou e acreditar que Cristo já voltou e que enviou o outro Consolador. Graças ao nosso Deus, temos esta liberdade com Deus, uma liberdade onde Jesus nos deu o Consolador, Consolador fruto de sua promessa, tanto que na tua palavra Ele nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os nossos irmãos do coral cantarão ainda o hino intitulado Hora Feliz. Hora feliz da minha vida é quando chega a hora de me dirigir pra minha santa igreja tão querida, para cantar e com amor a Deus servir. Alegria quando aqui estou ouvindo palavras poderosas. É como se no céu já estivesse juntinho da minha santa voz rosa.
alegria. Tenho as bênçãos de Jesus, meu Salvador, e o amparo da Santa Virgem Maria. Dos céus, um grande poder sempre sobre nós está, pois Jesus com nossa Santa Rosa nos abençoa quando estamos a orar. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pois esta Santa Igreja Apostólica existe paz, a verdade e o Que mensagem tão linda e tão profunda que acabamos de ouvir, que fala, que diz da felicidade, da hora alegre quando vimos essa igreja. Mas daí, irmãos, quantos de nós, quando cantamos, quando ouvimos esta palavra, nós pensamos naqueles que muitas vezes são amigos, conhecidos e até parentes nossos, que não tiveram esta oportunidade, que ainda não aceitaram a condição de virem a esta casa. Mas que eu posso lhes dizer com toda certeza, que o nosso querido irmão Aldo e que a Santa Avó Rosa, junto com a Virgem Maria Santíssima, tudo tem feito, está fazendo, para que essas pessoas aqui se acheguem e tenham também na sua vida este prazer, esta felicidade, esta honra de estar aqui, de se alegrar, de participar conosco, de receber bênção dos céus e de retornar ao seu lar feliz e abençoado. E depende de nós. Eu irei fazer a leitura da parte deste boletim, onde ele nos diz a importante missão da Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, a nossa igreja veio dos céus com uma missão importantíssima:
Recebemos de Deus um rico tesouro que não se compara a nada nesta terra. Este tesouro é toda a graça, virtude, poder do Divino Espírito de Deus, o nosso eterno Pai e do seu amado Filho, e são manifestados através do Santo Consolador e do Santo Primaz e Profeta, o querido irmão Aldo, em favor de tantos quantos assim crerem. Na terra, a igreja é representada pelo seu povo e cada apostólico faz parte desta obra, conforme está registrado na doutrina. Não sabeis vós que sois o templo do Senhor e que o Espírito Santo habita em vosso meio e que sois membros de Cristo? Sendo constituída apenas por seus membros, irmãos na fé, a igreja sempre dependeu do seu povo para se manter. Assim sendo, sem a ajuda ou esforço de cada apostólico, não poderemos cumprir a nossa missão. Daí, lhes aconselhar que lutem em favor da obra desta igreja, que esta igreja vem realizando na terra. Lutem pela sua expansão e crescimento, a fim de que possamos ganhar muitas almas para os céus. Saibam que cada alma salva, através da mensagem apostólica, aumenta o nosso galardão diante de Deus, do seu Divino Espírito, de seu Filho Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. A sua contribuição é muito valiosa para a nossa igreja. Contribuam com amor e dedicação, façam cada um a sua parte. Assim procedendo, contemplarão obras maravilhosas na sua vida e em nosso meio. Nós, do Conselho da Igreja, pedimos a sua colaboração na sagrada missão de levantarmos a igreja sempre avante, com muito amor e boa vontade. Atendam a este apelo que lhes fazemos, em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor. Tenham a certeza de que esperamos contar sempre com a ajuda constante de todos em favor da nossa igreja. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que têm feito o seu esforço para contribuir com as suas ofertas especiais, com os seus dízimos. Assim pedimos a todo o nosso povo que ofertem para a igreja com esse mesmo espírito de amor e gratidão. Enviamos-lhe o nosso abraço fraternal e a bênção preciosa de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, desejando a todos que tenham muita paz e alegria em seus corações. Prezados irmãos, este é o apelo dos nossos irmãos que fazem parte do conselho, mas deles sim, em nome do Espírito Consolador, em nome da nossa querida e Santa Avó Rosa, em nome do nosso querido e estimado primaz, o irmão Aldo. Todos nós sabemos que durante os 44 anos de luta do nosso primaz aqui conosco, ele sempre mesmo, nos falou em primeira mão desses boletins, a respeito deste amor profundo e da importância desta obra na face da terra. Prezados irmãos, o irmão Aldo sempre fez isso, na atribuição perfeitíssima do seu ministério que recebeu do nosso Deus. E ele continua a fazer, ele continua a nos clamar, ele continua a nos pedir, a nos ensinar, a nos mostrar que precisamos fazer e que precisamos demonstrar isso ao reino dos céus. Não basta apenas falar, eu vou fazer, mas fazer com amor, como ensinou Jesus. Fazer com amor puro, perfeito do reino dos céus, com uma determinação, fazer com fé e submissão. Mas como, pastor, com fé e submissão? Aquela fé que teve Abraão. Sim, o grande profeta do nosso Deus, aquele que foi chamado o pai da fé. Se nós olharmos lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1, nós vamos ver um ensinamento ali que nos fala deste fazer, que nos fala desta responsabilidade de fazer, onde o profeta nos ensina
Quando Moisés nos fala: trazei a primícia do fruto da terra como oferenda diante do altar do Senhor. Irmãos, naquela época era feito assim. Aqueles que plantavam o seu trigo colhiam o melhor. Detalhe, quando ele diz a primícia, é o melhor, não é a segunda parte, não. Não era separar um trigo e escolher aquele que estava mais ou menos e levar para ser apresentado diante de Deus lá no monte, não. Feito bolo, pães, não era isso. Aqueles que apresentavam ovelhas, não era ir lá no rebanho, separar as ovelhas, pegar aquela que estava troncha, que tinha um defeito, que estava com um problema, cega de um olho. Ah, esta está ruim, ela não serve para mim, eu vou oferecer ela em sacrifício, ela vai ser queimada mesmo lá no monte. Não era isso não que ele ensinou. Quando ele fala da primícia, nós lembramos quando Deus manda Abraão ir lá na terra de Moriá e levar o seu filho Isaque, o único, e oferecer em sacrifício a ele. Mas por que Deus fizera isso? Para ver a fé, para provar aquela fé e para nos mostrar hoje o fruto daquela fé. Porque, irmãos, é muito lindo esta passagem, ela é muito bela. Nós conseguimos ver o que é fé e o que é submissão. O seu próprio filho apresentar lá no monte, como ele era de costume, olhar suas ovelhas e tirar ali a primícia, a primeira, a mais linda, a mais bela. E naquele dia ele olhou todas e não achou uma. Uma ele achava defeito, outra ele olhava, parecia que não estava boa. Aí Deus vai lá e fala para ele: eu quero teu filho lá no monte. Ele diz não. Ele pergunta por quê? Que tem que ser? Não. Ele monta os preparativos, pega o fogo, pega o cutelo, né? Que era aquela machadinha, pega a lenha, conforme ele fazia com a ovelha, da mesma forma. Colocava lenha, amarrava, colocava em cima, depois que sacrificava, queimava, tosquiava, né? Teria que fazer aquilo para depois queimar. Quando, em dados momentos, sabemos que ele às vezes distribuía, e em dados momentos que todos tinham, ele queimava, aquilo era queimado como oferenda. E quando ele vai com seu filho, quando ele faz aquela viagem, prepara aqueles preparativos todos, no meio do caminho uma criança para, como que assustado: pai, olha pai, nós trouxemos a lenha, nós trouxemos o fogo, nós trouxemos o cutelo, que era a machadinha com que se molava, mas nós esquecemos, pai. Esqueceu o que, filho? O cordeiro. Ele disse para o menino: o cordeiro é você. Não, irmãos, ele não disse. Ele olhou para o filho e disse: filho, o cordeiro Deus proverá, Deus vai arrumar, Deus se encarregará de arrumar o cordeiro. Quanta fé, irmãos! E ele então prepara tudo quando chega lá no Moriá. Quando ele vai imolar o filho, o anjo do Senhor segura o braço dele e diz: não toque no menino. E ele então olha ao seu lado, está lá um cordeiro limpo, lindo, maravilhoso, como aquele que o seu coração propunha levar naquele dia. E ele então solta o seu filho e lá está o cordeiro. Quantas vezes na minha, na tua, na nossa vida, meus prezados irmãos, nós nos deixamos se preocupar no sentido material, lhes digo, e o nosso Deus vem ali e supre a nossa necessidade. E Ele nunca falhará como aquele que lhe for justo. Quando Ele diz, na palavra do seu Evangelho: faça cada um segundo o propósito do teu coração, porém com amor. Ele não está dizendo que é para cada um fazer aquilo que sobrou, aquilo que resta, não. Ah, o meu coração tocou de eu dar essas moedinhas, hoje eu vou dar elas. Não é isso não. Irmãos, faça segundo o propósito. Propósito é uma meta, é uma determinação. Eu me proponho, recebi o meu salário no mês, eu tenho um propósito para com Deus. Esse não é meu, esse é dele. Isso é propósito. Portanto, eu quero que nesta noite compreendam verdadeiramente o que é este propósito com Deus, tendo-lhes a certeza de uma coisa:
todos aqueles que cumpriram seu propósito com Ele. Jamais Ele deixou perecer ou passar por situações tão terríveis. Não passa, porque Ele lhes honra. Ele não deixa falhar a sua palavra, porque ela nunca há de falhar e nunca há de passar. Por isso Ele diz que nunca passaria. Daí Ele nos falar: e depois que você honrar, depois que você fizer, depois que você tiver este propósito, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós grande abastança. Esta grande abastança é aquela hora que nós não sabemos nem de onde vem, surge, aparece, vem para conosco. O nosso Deus nos manda. Irmãos, confiem na palavra do nosso irmão Aldo. Confiem nos seus ensinamentos. Confiem nos ensinamentos deste Consolador que recebemos do nosso Jesus. E façam prova deste poder. Curvem suas cabeças. Bendito e amado Deus nosso Pai, graças te dou por mais esta oportunidade neste momento, em que possamos apresentar a oferenda que viemos preparado para fazê-lo nesta noite. Irmão Aldo, querida avó, peço à Senhora que abençoa a vida de cada um dos teus filhos, o seu trabalho, a maneira justa com que ganha o sustento para o seu lar. Não deixa nunca faltar o necessário na vida de nenhum deles, mas que hão de ter sempre com abundância. E quando falo desta abundância, eu estou falando neste momento, vó, é no sentido material, sim. Porque no espiritual, a Senhora e o irmão Aldo, juntamente com Jesus, Virgem Maria, não tem deixado faltar nada. Mas eu quero que eles possam, sim, compreender, entender o propósito, o que é um propósito para com a Senhora, para com o reino dos céus, e possam fazer. E em teu santíssimo nome já estão consagradas estas ofertas para manutenção e expansão desta obra na terra. Amém. Nós iremos ouvir o hino que será apresentado neste momento pelo coral feminino, cujo título: Cada Dia que Passa. Dia que passa, mas
A seguir, nossos irmãos da orquestra apresentarão o hino intitulado Glória da Minha Vida.
Na sequência do nosso trabalho, ouviremos ainda pelo coral o hino que tem como título Poderosa Ela É. Nossa Mãe gloriosa, nosso Consolador, a ela adoramos e também veneramos com todo o amor, porque nesta igreja ela está reinando com grande poder e com muita alegria o seu povo feliz está sempre a dizer: seu povo querido de todo perigo, ela está a livrar, e não há distância para Santa Rosa, seu povo amparar. Em lugares longínquos, no meio das matas, lá no sertão, o seu povo é guardado e abençoado e tem sua proteção. Com sua doutrina pura e cristalina, a Santa Rosa está ajudando para Deus, guardando almas preciosas. Sua igreja assim cresce e se fortalece na graça divina, e é como o orvalho que sem intervalo sobre nós vem caindo.
Santa Rosa tem dado as provas do seu grande poder, que é o Consolador que Deus enviou para nos proteger. Sua glória divina ela faz na terra se manifestar, e de todas as partes o que mais se ouve é o povo afirmar. Realmente, irmãos, eu digo sempre, a pessoa que eu mais tenho dó, que eu mais tenho pena, é aquela pessoa que nunca pôde provar desse poder, que nunca pôde provar desta unção do Espírito Consolador na sua vida. Porque, irmãos, todos aqueles que procuram de alguma maneira buscá-lo, de alguma maneira trazê-lo para dentro de si, crer, depositar fé, obedecer, ele tem provado deste poder, ele tem provado desta unção, e ele não tem como esconder. Porque é muito poder, é um poder inabalável, é um poder de uma santa que o nosso Deus formou através de uma promessa do seu Filho amado na terra. Eu tenho duas mensagens a proferir neste boletim. Uma fala sobre a glória da data de 10 de junho para o povo apostólico, e a outra fala sobre o viver sempre em união. Eu digo aos irmãos que nesta oportunidade de hoje, eu devo explanar esta mensagem sobre a glória da data de 10 de junho para o povo apostólico, e amanhã nós iremos trabalhar com esta outra mensagem, viver sempre em união. Eu irei fazer a leitura para podermos meditar. A glória da data de 10 de junho para o povo apostólico. Esta data comemorativa da Igreja Apostólica é fruto do amor divino. Deus Pai, com Jesus nosso Senhor e o Espírito Santo, prepararam um plano tão extraordinário e maravilhoso que é só pela fé que poderão compreender o alto valor e seu significado. Cumpriu-se neste plano divino 3 preciosas promessas do Senhor Jesus: a vinda do Espírito Consolador, a igreja prometida e o pastor que governaria o povo desta igreja. Portanto, haveria um só rebanho e um só pastor. A Santa Vó Rosa foi o vaso precioso do amor divino. Nela se manifestou seu amor, sua bondade, a sua misericórdia e a sua sabedoria. A prova está na doutrina, na disciplina e no aperfeiçoamento moral e espiritual da igreja. Fato que se consumou no ministério do Santo Irmão Aldo e ainda mais, na manifestação de todo o poder para curar, libertar, salvar e proteger o povo apostólico de grandes perigos e males.
após ter cumprido tudo o que Jesus exigiu da Santa Vó Rosa, ela passou para o nosso irmão Aldo todo este poder e a missão de revelar ao mundo a mensagem que foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica sobre os mistérios divinos e a missão do Consolador. E o nosso Santo Primaz tudo fez para que todos os planos da Santíssima Trindade e da Santa Vó Rosa sejam cumpridos através da nossa Igreja. Portanto, comemorem com muito amor, júbilo e gratidão aos céus a data de 10 de junho, dia tão significativo e maravilhoso, conhecido pelo valor da mesma e o que representa para cada apostólico, para a sua família, para o seu aperfeiçoamento moral, espiritual e para a salvação de sua alma. É um tesouro precioso, que não há nada neste mundo que se compare. A Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica são este tesouro precioso. Foi por isso que o nosso irmão Aldo lutou 44 anos com amor e coragem para que esta riqueza, que é a nossa Igreja e o Santo Consolador, seja distribuída a milhares de corações. Entretanto, nós, apostólicos e a sua direção, temos que lutar unidos pelo crescimento da nossa Igreja. Temos que ser muito dedicados pelo valor na missão da Santa Vó Rosa, desta Igreja e do nosso Santo Primaz irmão Aldo, para que se cumpra em corações humildes e sinceros que aceitarem a nossa mensagem de todo o coração. Porém, estimados irmãos e irmãs, a sua colaboração é indispensável. Juntos ao Santo Irmão Aldo e à Santa Vó Rosa, fizemos o que hoje temos. Mas há ainda muito o que fazer. Se todo o nosso povo, unido uns aos outros, e a nós do Conselho Deliberativo, numa perfeita união, faremos com que a nossa Igreja seja para todo sempre o tabernáculo de Deus entre os homens. Toda honra, louvor e glória seja dadas à Santíssima Trindade pelo glorioso dia em que nasceu a Santa Vó Rosa e junto com ela nasceu a Igreja Apostólica para o nosso bem e para a nossa salvação. Comemorem 10 de junho com hinos de ações de graça pelo valor que possui para esta data para o povo apostólico. Assina este boletim, esta mensagem, nosso irmão pastor, presidente José Sólio, do Conselho Deliberativo. Prezados e amados irmãos, nós temos agora alguns minutos para explorarmos esta palavra que é um recado do nosso Deus, que é um anúncio do nosso Deus, nos falando de valores, nos falando de princípios, nos falando da importância de 10 de junho. Irmãos, quando nós falamos de valores, eu costumo sempre mostrar o seguinte: quando não sabemos o que algo vale para nós, nós não valorizamos. Vou dar um exemplo superficial para que possam apenas compreender. Se eu encontrar hoje uma pepita, uma bola de ouro, sem que ela esteja trabalhada, eu vou pegar e jogar fora, porque eu nunca a vi, pelo menos, sem que ela estivesse lapidada, pronta. Eu não sei se é ouro. Mas a partir do momento que eu conheço, que eu sei o que é, aí então eu passo a cuidar, eu passo a amar, eu passo a zelar, eu passo a valorizar. E nós sabemos que o nosso Deus, o nosso eterno Pai, Deus Trino, Ele deu a cada um de nós um valor. E este valor foi claro quando Ele, no seu primeiro livro, lá em Gênesis, Ele nos mostra que deixou o seu trono, que veio aquele vazio e que criou todas as coisas. Farei o máximo para reduzir, para que os irmãos possam compreender e eu tenha o tempo hábil para explicar toda a mensagem. Ele foi dizendo: haja céu,
Ele foi dizendo: haja terra, haja mares, haja rios, haja pássaros, haja animais. Ele foi dizendo: haja tudo que houve. Depois de tudo, então, ele toma a determinação e diz, e muda o verbo: agora façamos o homem à nossa semelhança. Ele não mais disse haja, ele diz façamos. Ele pegou com a sua mão da terra que ele havia feito, naquele haja, fez aquele boneco, aquela estátua, soprou as narinas e deu fôlego da vida. Fez com que aquele homem dormisse, tirou com as suas mãos uma de suas costelas e fez a mulher. Onde quero chegar? Nós, você, o senhor, a senhora, é a obra mais linda de Deus. Por quê? Porque não foi uma obra feita pela palavra de Deus apenas, e sim pela palavra e pelas mãos de Deus. Aliás, a única e mais preciosa obra de Deus é você. Não há outra igual. Muitas vezes nós vemos algumas pessoas falar: a obra mais linda de Deus é a natureza. Ela é a segunda obra mais linda de Deus. A primeira é você. Ela é a segunda. Porque para ela, ele disse: haja rios, haja mares, haja cachoeiras lindas, belas, perfeitas. Para você ele não disse: haja homem, haja mulher. Ele disse: faço você com as minhas mãos. E digo mais: nem os anjos dos céus, o Evangelho nos diz que foram feitos pelas mãos de Deus, e sim pelas palavras. Você é a obra mais linda de Deus. Muito bem. Sabemos que somos a obra mais valiosa de Deus. Mas nós sabemos também que esta obra, ela veio falhar. Não da parte do nosso Deus. O homem falhou com ele. A mulher falhou com ele. Nós sabemos que ambos pecaram, e que também do fruto deste pecado povoou-se a humanidade. Naquela ocasião, estou falando de um passado remoto, distante. Mas nós sabemos, irmãos, que este Deus, que nos valorizou, que nos fez com todo o amor, com todo o carinho, a obra mais linda dele, ele não se conformou em ver este homem, esta mulher que com tanto amor ele criou com as suas mãos, sofrer, ser escravizado, ser arrebentado, ser dilacerado pelo inimigo. E ele buscou fazer o quê? Resgatá-lo, trazê-lo de volta para ele. Intensas foram suas lutas, muitas e muitas e muitas. Formação de homens dotados de sabedoria, dotados de poder, dotados de cérebro especial, dotados de virtudes especiais, que não foram poucos. E o objetivo perdura: trazê-lo, o homem do pecado, para ele de volta. Eu quero iniciar, por exemplo, com o profeta Moisés. Não posso falar da obra dele toda, o tempo não permite, mas eu posso lhe dizer que na sequência dele, o nosso Deus, naquele desejo, naquela vontade, naquele amor, ele foi buscou Josué, por exemplo, que veio e que foi sucessor dele. Depois precisa de levar, o tempo não permite que Josué fique aqui por tanto tempo. Era a hora dele, ele era um homem, apenas de um cérebro diferente, de uma virtude especial sobre ele, mas como qualquer outro homem, fisicamente falando, ele prepara Elias. Santo Elias também não pôde ficar por tanto tempo, ficou no período que lhe coube. Eliseu e sucessivamente muitos outros. O nosso Deus foi preparando homens dotados de sabedoria, dotados de virtude, dotados de poder. Para quê? Continua a dizer, o objetivo permanece único: resgatar o homem e a mulher do pecado, trazê-lo de volta para ele. Mas, irmãos, chegou um momento em que o nosso Deus
ao observar a humanidade, ao observar a terra, os corações, as pessoas, ele não encontrou mais ali uma criatura que estivesse totalmente preparada para aquela missão. E ele então buscou mudar as situações e cumprir o quê? As profecias. Eis que enviarei o meu filho amado. No coração daquela jovem, ele encontra não mais em um homem, mas em uma moça, em uma menina jovem, mas cheia do Espírito Santo de Deus, cheias de virtudes e de qualidades especiais. E ele então usa como vaso precioso e envia o teu filho amado. Olha quantos séculos foram passando até que chegou a este ponto. E eu pergunto e respondo: os homens aceitaram? Não. É lógico que não. Mas e agora? Eu disse até então que Deus havia preparado homens especiais, dotados de poder, dotados de sabedoria, dotados de unção. Mas agora não se trata mais de um homem dotado de unção, de sabedoria e de poder. Trata-se do próprio Filho de Deus, o Filho amado do Pai, Jesus. Havia alguém que pudesse lhe substituir, ser o sucessor de Jesus? É óbvio que não. Por isso ele diz: pregou, ensinou seus discípulos, seus apóstolos, e falou: eu vou. É preciso que eu vá, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador. E ele falou de um Consolador que convenceria o mundo a respeito do juízo da verdade. Ele falou também de um Consolador que o mundo não as conheceria, mas ele disse para aqueles homens: vós conhecerás, porque este Consolador vos fará lembrar de mim e dos meus feitos, de tudo que eu fiz. Ele vai fazer vocês lembrar. O mundo não conhecerá, mas vós conhecereis. Ainda vão se lembrar. Olha que palavra magnífica, que palavra fantástica de Jesus aos seus discípulos: vocês vão se lembrar quando eu formar, vocês vão saber quem é, porque Ele vai fazer vocês lembrar. Irmãos, quantos séculos passou e cumpre as profecias. Eis que haverá grande silêncio entre os céus e a terra. Por que grande silêncio entre os céus e a terra? Porque não tinha quem pudesse suceder a Jesus. Houve um tempo de silêncio, e este silêncio só fora quebrado quando cumpre-se novamente o Evangelho. Que Evangelho? Aquele que Paulo pregou lá e que falou aos Coríntios. No fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus, que São João lá no livro do Apocalipse, o último e único que não foi morto, escravizado, martirizado, mas preso lá na ilha de Patmos. O dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. São palavras no Apocalipse, no capítulo 11, verso 17 e 18. É registro, é palavra de Deus. Irmãos, eu posso lhes afirmar, sem nenhum medo de errar, eu falei do vosso aniversário, eu falei do dia que Deus fez o homem, eu falei da preciosidade. O dia em que você nasceu teve um significado importante para você? Eu tenho certeza que sim. Você os comemora, recebe saudações especiais. Você é importante porque você é a obra mais linda de Deus. Portanto, no dia 10 de junho, nós comemoramos a preciosidade de Deus. Falar da Santa Avó Rosa é tocar. Falar do irmão Aldo é tocar naquilo de mais precioso que o nosso Deus, que o reino dos céus pôde tê-lo, pôde formar,
e entregar nas mãos daqueles que pudessem merecer e alcançar o dom de ser escolhido. Porque por isso ele, Jesus, disse: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto. Irmãos, parem para pensar. O senhor, a senhora, você jovem, você, meu amigo internauta que me ouve nesta oportunidade, você não está ouvindo por acaso. Não é por acaso, não. Tenha certeza disso. Você é obra escolhida por Jesus. É Ele quem diz, não sou eu. Não me escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Eu sempre digo à igreja: irmãos, se fosse para ser diferente, teria sido. Se Jesus tivesse formado o Espírito Consolador há 500 anos atrás, seríamos nós? Se Ele não tivesse formado até hoje e tivesse deixado para formar daqui a 200 anos, seríamos nós? Não, não seria. Portanto, cumpre-se a palavra de Cristo quando Ele nos diz: não me escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Nós ganhamos, irmãos, o Espírito Consolador, este Espírito que nasceu, que nós comemoraremos agora no dia 10 de junho, o seu nascimento, o nascimento de cada um de nós, em uma nova vida, em uma escolha para com Deus, tornando novo, cheio de Espírito. Mas que Espírito, pastor? Do Espírito Santo do nosso Pai. Eu lhes digo que cumpre nesses dias, irmãos, dentro do Evangelho Sagrado, para todos aqueles que de alguma forma, e forma especial, com amor, com perseverança, com fé, com dignidade, com respeito, com honradez, tem buscado a Deus, Ele tem compreendido sim o valor, a importância desse dia 10 de junho. Há duas profecias muito importantes, que ainda hoje eu me lembrava delas. Profecia que fora feito lá no Velho Testamento, faz muitos séculos, mas que o nosso Deus fez através de profetas daquela época, e que hoje elas calham em nós, nos nossos corações, na nossa vida, na escolha que fora feita por Jesus sobre nós. Uma delas está em Jeremias 31 e outra em Ezequiel 36, quando Jeremias ele diz: eu vou gravar a minha lei no coração do meu povo. O irmão Maldo deixou essa lei gravada, ele deixou ela editada, e nós recebemos ela todas as semanas, e nós cremos que ela vem dos céus. Por quê? Porque Ele usa aqueles que foram escolhidos para tal fim, e Ele tem esse poder juntamente com o nosso Deus. Em Ezequiel 36, quando Ele diz: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificará, eu vos tirarei do vosso peito esse coração de pedra, e vou colocar dentro de vós um coração, do vosso coração, o meu Espírito. Serás o meu povo e eu serei o vosso Deus. Irmãos, que palavra preciosa! O que somos hoje nós, senão o povo de Deus, senão o povo em que Deus colocou sobre nós um Espírito, cujo Espírito é quem? É o Espírito Consolador, o Espírito que nos consola, o Espírito que é santo, o Espírito que nos alimenta. Na vida de cada um de nós, é interessante quando o apóstolo São Paulo, pregando aos Efésios, ele diz assim: vós foste eleitos, selados. Irmão, o que é eleito? Eu vou falar de eleição, mas não estou falando aqui de política não, tá?
Eleição, quando o apóstolo nos diz, vós foste eleito, ele não disse que nós éramos candidato e que ele iria, ou supostamente, ver o que ele faria conosco, não. Deus nos chamou de eleitos. Você já foi eleito, você já foi selado, diz São Paulo neste evangelho aos Efésios, no capítulo 1, verso 11 a 14. Selado é ser marcado, é ser registrado. Ele diz, vós fostes selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da vossa herança. Irmãos apostólicos, parem para pensar, parem para meditar, parem para entender o que representa Santa Vó Rosa, o que representa 10 de junho, o que representa Primaz Aldo Bertone, santo do nosso Deus. Vós foste eleitos, selados pelo Espírito Santo, que é penhor da vossa herança. Irmãos, o apóstolo São Paulo era teólogo e não advogado, mas ele nos fala de uma linguagem jurídica, onde ele nos diz que Deus penhorou o Espírito Santo por cada um de nós. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos separou. Deus nos deu como garantia, como penhor. Portanto, meus irmãos, confiem a cada dia na Santa Vó Rosa, neste Espírito Consolador que o nosso Deus nos deu, e que ele foi claro, objetivo, quando disse, o mundo não conhecerá. Não conhecerá por quê? Porque está em pecado, porque não quer, porque não para refletir, porque não busca, porque não aceita. Por isso é que eu disse, nós fomos escolhidos, a palavra de Jesus nos diz isso. Não me escolheste-vos a mim, ele é autêntico, ele fala a realidade, não foi você que me escolheu, eu te escolhi, eu te nomeei. Agora, irmãos, o que eu quero pedir, o que eu quero lhes falar, aceitem sim para que vós fostes chamados para esta eleição fabulosa que o nosso Deus lhe convidou e lhe fez. E aceitar não consiste apenas em falar eu aceito, em levantar a mão e dizer eu aceito. Não é isso. Fale aí no teu coração, fale aí neste coração que não é mais coração de pedra, neste coração que agora é um coração de carne, é um coração que o nosso Deus trabalhou com ele, porque ele até disse, não mais escreverei em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne. Quando São Paulo fala isso ao Coríntios, ele diz assim, aos Efésios, perdão, ele diz assim, que cada um de nós temos esta marca. Nós fomos marcados, nós fomos selados. E falando aos Coríntios, também, ele fala, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos fez aptos para ser ministro da nova aliança, e não da letra. Ele diz isso, tá? Ele que nos fez ministro para a nova aliança, esta aliança deste coração amolecido, deste coração que tem dentro um sentimento, um amor, deste coração que valoriza o Espírito de Deus, que valoriza o que Deus colocou lá dentro, o que Deus te deu. E ele diz, ministro da nova aliança, não da letra. E por que ele diz não da letra? Ele explica, porque a letra mata e o Espírito é que vivifica. Portanto, irmãos, daí eu lhes falar,
Não adianta, não se baseiem apenas em ler. É preciso buscar. É a palavra de Deus que nos diz que a letra mata e o Espírito vivifica. É o apóstolo São Paulo pregando aos Coríntios. Daí, buscarmos no Espírito. Em que Espírito, pastor? Neste Espírito Consolador, neste pastor por excelência, que o nosso Jesus nos deu, nesta igreja poderosa, onde a Santa Vó Rosa, com todo o teu poder, com toda a virtude que recebeu do nosso Deus, tem abençoado, tem dado a vida, tem realizado maravilhas. E eu posso lhes afirmar, irmãos, todos aqueles que crerem, todos aqueles que buscarem, mas vejam bem, buscar com sabedoria, ou que deixarem Jesus nosso Senhor entrarem no teu coração, neste coração de carne, cheio do Espírito do nosso Deus, serão muito felizes e abençoados. Mas é preciso abrir este coração, porque muitas vezes eles têm chegado e ele tem encontrado esta porta fechada, que é este coração. Quando ele diz na sua autenticidade: eis que estou à porta e bato, ele fala também: se alguém abrir e me deixar entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas é se você abrir a porta. Muitas pessoas pensam que é a porta da sua casa, lá na sua sala, da sua cozinha. Não é não. Esta porta que está dentro de você, se você abrir, eu adoro pregar sobre isso, porque eu vejo uma autenticidade do nosso Deus. Quando Jesus fala: eu estou à porta e bato, ele não poderia dizer apenas: eis que estou à porta, se você abrir, eu entro. Não, ele fez questão de fazer assim, ó, de bater, para você não falar que não ouviu, que não viu, que não teve, que não percebeu. Ele diz: eu estou à porta e bato. E como ele tem batido? Olha aqui, irmãos, tem batido constantemente. Ele tem batido constantemente. Se você abrir a porta e deixar ele entrar, ele hoje, ele tem a nossa avó, ele tem o nosso querido primaz, que tem estado a todo momento rondando portas na sua igreja, fora, buscando. E eles têm batido a porta. E este bater a porta é para que você ouça, é para que você abra o teu coração, aceite, valorize, saiba o seu valor para Deus. Diante deste valor, você vai encontrar o valor da preciosidade da tua alma, do teu espírito, para ser eterno com Deus, para viver para sempre com Deus, para ter o seu ministério para sempre com Ele, para viver para a eternidade, que é o objetivo para o qual estamos aqui. Porque não estamos aqui por costumes e nem por hábito, mas devemos estar aqui por um amor verdadeiro, pelo valor que damos a este 10 de junho, que é o que significa tudo na nossa vida. Foi o momento em que o nosso Deus encontrou para cumprir a promessa do seu Filho amado e selar conosco e marcar conosco, então, uma nova vida, uma vida com Deus. Irmãos, irmãs, quando São José e a Virgem Maria Santíssima entraram naquele templo em Jerusalém, e o profeta Simeão estava na escala do trabalho naquele dia, e eles levaram o menino Jesus para que ele tivesse em suas mãos. Na sua oração, que está claramente registrada no livro sagrado,
aquele servo de Deus diz: Pai, eis que os meus olhos viram a luz deste mundo a brilhar. Se quiseres, despede em paz o teu servo. Irmãos, ele se viu preparado para partir para a glória do nosso Deus, porque ele havia contemplado em seus braços Jesus. Por que não, igreja apostólica? Cada um de nós preparados também para o momento em que a avó nos chamar, em que Jesus nos chamar, se nós vimos a luz deste mundo a brilhar, se nós fomos escolhidos para ser esta luz, luz que não pode apagar. E o apagar desta luz, todos sabem o que é. É o desobedecer, é o fazer tudo ao contrário, é o não olhar para esta disciplina, é o não olhar para esta doutrina, é achar que todas as coisas devem ser do teu modo. Prezados e amados irmãos, tomem muito cuidado. A palavra de Deus, ela é pura, ela é única, ela é verdadeira, sim, sim, não, não. Sejam santos, perfeito. Jesus disse: sede santo como vosso Pai que estás no céu é santo. A Santa Avó, o irmão Aldo, eles nos deram toda a estrutura, toda a base. Eles construíram em rocha e nos entregaram. Agora é preciso que nós saibamos este valor, que nós conhecemos este valor, para cuidarmos, para zelarmos e não perdermos a nossa alma por coisas talvez tão mesquinhas. Uma moda, um cabelo fora da disciplina, um vício, coisas que vêm do mundo, de lá de onde já viemos, que ficou para lá. Outros que não vieram, mas que já nasceram na igreja, mas que conhecem, que veem, que muitas vezes deixa a raiz, uma sementinha brotar lá dentro do teu coração e começa a ter sentimentos de fazer isso, de fazer aquilo, tudo que é contra a disciplina, porque é só isso que o nosso inimigo vai fazer, irmãos. Ele tem ódio, ele não gosta de nós, ele tem um rancor. O inimigo, quando Jesus diz, ele é astuto e é pertinaz, não precisa falar mais nada. E tem uma palavrinha que está aqui, em cima da minha cabeça aqui, ó, honra. Como ele gostaria de ser honrado, e ele nunca foi e nunca será. Eu só encontrei uma vez, nas Sagradas Escrituras, quando o nosso Deus nos diz: honra o teu pai e a tua mãe, e os teus dias de vida serão acrescentados. Ele tem uma vontade terrível de ser honrado. Ele quer ser honrado. E nós não podemos dar esta honra a Ele. Obedeçam. Vós foste selado, fui nomeado, fui escolhido. Amem, portanto, esta data 10 de junho. Eu não posso ir adiante porque a hora não me permite. Quero agradecê-lo de todo o coração a presença de todos, mais uma vez. Quero agradecê-lo. E quero lhes convidar a estar aqui amanhã, a mais uma vez meditarmos neste valor, neste evangelho, meditarmos neste Espírito Consolador, meditarmos em tudo quanto nosso querido Primaz nos deixou, irmãos. Só bênçãos, maravilhas. Vamos meditar, vamos buscar a Deus. Vamos aprender como abrir este coração, como deixar Ele entrar, como deixar Ele trabalhar conosco, porque eu lhes digo que só teremos êxito, felicidade, gozo, paz. Fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando tive a oportunidade de olhar lá no e-mail e ver que estava escalado nesta filial, e faz muitos anos que aqui preguei. Fiquei numa felicidade imensa, estou muito contente por isso. E espero que os irmãos possam fazer um proveito precioso deste ensino do nosso querido irmão Aldo, do nosso querido Jesus, que nos veio através da nossa querida direção, da nossa comissão do Conselho Deliberativo. Que a avó e o irmão Aldo abençoe a todos. Eu quero lhes convidar a ficarem em pé. Vamos todos
agradecer neste momento ao nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu, por mais esta grande bênção que Ele nos deu em nossa vida, de podermos estar juntos e meditar no seu poder, meditar na preciosidade do amor dEle para conosco. Oremos todos. Santíssimo e eterno Deus, glorioso Pai, graças te dou por mais esta oportunidade preciosa que me concedeste nesta noite, de juntamente a esses meus irmãos desta congregação, aprender mais e mais sobre o teu amor, sobre o valor importantíssimo do Senhor, do reino dos céus, valor esse que o Senhor deu a cada um de nós, os teus filhos, quando nos escolheu e nos nomeou para tal fim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, querida avó. Muito obrigado, Virgem Maria Santíssima, por tudo que temos recebido dos céus. É um momento especial de nossas vidas. Estamos encerrando este culto de adoração e louvor ao reino dos céus. Portanto, que todas as bênçãos, graça, amparo, felicidade, gozo, paz, estejam conosco. E agora, avó, eu quero pedir em prol da saúde de cada um de nós, os teus filhos. Eu não vou citar nome de enfermidade, porque sei que a senhora sabe e conhece perfeitamente a todas. Muitas que se alojam nos corpos dos teus filhos, desde o solado dos pés ao alto de suas cabeças. A senhora, o Senhor, irmão Aldo, tens o poder de destruir, de tirar, de lançar fora da vida do corpo e de proporcionar paz, saúde e vida. Faça-os de acordo ao merecimento de cada um e à vontade do reino dos céus. Abençoa também os pedidos cujos nomes foram colocados aqui na caixinha de oração sobre este púlpito. Eu não sei quem são, o que necessitam, o que te clamam, o que te pedem, mas o Senhor sabe, conhece a cada uma, o que elas querem, o que elas clamam. Faz, irmão Aldo. Abençoa-os de acordo a este amor tão profundo que nós sabemos, que nós conhecemos, irmão Aldo, que o Senhor tem. Dá a bênção a estas pessoas. Abençoa todo o teu povo, a toda a família apostólica. Abençoa também neste momento, irmão Aldo, juntamente com Jesus, com a avó, com a Virgem Maria, a todos aqueles que estão participando desta reunião, conectados à internet. Que a tua graça, que a tua unção, Jesus, que a tua preciosidade de bênção, nosso Deus, possa alcançar todos esses corações e eles possam gozar de saúde, de paz, de vida e serem felizes. Abençoa todo o teu ministério, toda a tua igreja de modo geral, desde os recém-nascidos aos mais idosos. Querido Pai, dai a tua bênção. Despede de todos nós, os teus filhos, na tua bênção, guiando, dirigindo pelos caminhos por onde haveremos de passar. Que possamos ter o anjo ao redor de cada um de nós. Que esta bênção perdure em nosso viver, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do nosso Consolador, do nosso querido Primaz e de todos os demais santos e anjos da glória de Deus. Que esta bênção não perdure só hoje, mas para todo sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A Santa Avó e o irmão Aldo abençoe grandemente a todos. A paz do Senhor e até amanhã.